forma boa de começar esta viagem é através destas fotografias. Estas fotografias fazem parte de um álbum de cerca de 400 fotografias feitas nos anos 25 e 26 nos reinos do centro de Java por um antropólogo e fotógrafo holandês chamado Tassilo Adam. E são os únicos testemunhos do teatro da corte de Java que nos restam. Ao vermos estas fotografias, podemos ter uma ideia de o que é convocado para estes, digamos, para estes espetáculos, para estes rituais. Nós temos textos, nós temos joias, nós temos máscaras e temos também as marionetes. É exatamente todos estes elementos que podem ser vistos. Casos concretos, uma das personagens principais do teatro de Java, que é um macaco, o Hanuman, dos épicos do Ramayana de origem indiana, 5 máscaras de macaco. E se agora repararmos na fotografia feita em 25-26, nós temos exatamente a mesma personagem e convém lembrar que na corte de Java quem representava e quem participava nestes espetáculos eram da família, digamos, real. Vemos aqui as fivelas dos cintos destas personagens. Vamos aqui à zona das joias e vamos ver exatamente os objetos. E há aqui um outro objeto chamado Sempala. Todos estes espetáculos têm uma orquestra e a orquestra é conduzida pelo Ndalang, que é a personagem, digamos assim, é o bonecreiro, que com este objeto colocado junto dos dedos dos pés e batendo uma peça de madeira, vai ritmando e vai conduzindo. Portanto, aquilo que eu gostava então agora de resumir é a natureza total do que aqui está. Portanto, a pessoa pode ver as fotografias, pode depois ir ver os objetos que surgem dentro destas fotografias ou nas fotografias, sejam as máscaras, sejam os adornos, sejam os têxteis. Isto completa o primeiro conjunto. Posteriormente, temos uma outra sala, centrada sobretudo não nas máscaras, mas nas marionetes. Esta foi a primeira máscara que adquiri em 99 em Yogyakarta. Uma máscara de um demónio chamado o nariz de berinjela, eggplant. E que, por sua vez, podemos também ver, e isto é um bom pretexto para passarmos para o conjunto das marionetes chamadas Golek, em que temos agora aqui o correspondente em marionete da máscara que eu vos referi. As culturas de Java, originariamente, foram, a partir do século V até ao século XV, dominantemente de natureza budista e hindu. E os grandes épicos da Índia, que são o Ramayana e o Mahabharata, forneceram e fornecem as narrativas para os espetáculos com estas marionetes. Com a islamização da ilha, que ocorre a partir do século XV, começa a surgir outros temas ligados à nova religião e que podemos ver estes personagens neste conjunto aqui. Embora a cultura de Java seja uma cultura muito eclética e extremamente aberta nos últimos tempos por influência de ideologias da Arábia Saudita, esse ecletismo e essa tolerância esteja sendo posta em causa e ameaçada. Estas personagens aqui, chamadas Gaboyang, são marionetes que não são utilizadas para representar. São como se fosse uma dama do honor que está a assistir, tal como os espectadores, ao espetáculo da marionete. São muito bonitas nos rostos, aparecem vestidas com rendas e com pequenas joias que ornamentam não só, digamos assim, o vestuário, mas também o cabelo, à semelhança do que acontece com as bailarinas da corte. Existem exemplos destas marionetes de madeira em acervos de museus ocidentais, nomeadamente na Dinamarca, e são datáveis do século XVI. É também importante referir que quando os portugueses chegam
à ilha de Java no início do século XVI, na sequência da conquista de Malaca em 1511. Tomé Pires, que faz um relato destes novos países encontrados, fala do teatro das sombras de Java. É madeira entalhada, a qualidade do entalhe é bastante grande. Aqui temos as marionetes de sombra, que em termos da sua iconografia são muito semelhantes às marionetes de madeira. A única diferença é que estas, portanto, têm como base o couro do búfalo, e a pele, portanto, é perfurada como um trabalho de renda delirante e que permite a passagem da luz. O bonecreiro, ou o dalang, era uma figura, e é uma figura, que tinha que ter não só conhecimento da língua javanesa antiga e própria a ser falada pelas personagens da aristocracia ou, em muitos destes casos, personagens da esfera do divino, dos deuses, mas também era alguém que tinha que ter o conhecimento literário dos grandes épicos indianos. O que vai ficar de culturas que estão em mudança ou estão em ameaça de ser destruídas é algo que me fascina. As marionetes, para terem vida, precisam de luz para podermos ver. E depois precisam de olhares para as verem.